Muito boa noite, família Soma. Todos bem? Feliz Natal a todos. Que alegria. Mais uma noite na presença do Senhor e num dia especial. Um dia que a gente comemora o aniversário de Jesus. Fiquem à vontade, quem quiser sentar. E eu quero convidar já aqui, para quem não sabe, nós estamos numa série de sermões sobre o Natal. Estamos falando sobre esse bebê que nós estávamos celebrando agora, estávamos cantando em seu nome. E uma série pequena, 4 sermões, e nós estamos falando sobre quem é esse bebê, o que ele veio fazer, como ele fez isso. Então nós falamos 2 semanas atrás, ou melhor, 2 domingos atrás, sobre quem é Jesus, quem é esse bebê. Semana passada, o último domingo, aliás, nós vimos o que ele veio fazer. E hoje nós vamos ver como ele fez isso. Como esse bebezinho tão especial fez tudo o que fez. Mas, por que nós estamos fazendo isso? Porque nós aqui, nós amamos crianças. Cara, nós amamos crianças. Se tu percebeu o ambiente do culto, tu ouviu aí que há um pouco de criança aqui, né? Tem um pouco mais acima da média do que o normal. Nós amamos criança. Nós queremos lotar o mundo. A gente quer só obedecer Gênesis ali, quando diz, né? Enchei a terra, multiplicai-vos, enfim. E a gente está tentando. E para isso, eu quero convidar os pais aqui que querem dedicar os bebês. Eu sei que tem alguns aí, nós vamos, inclusive eu. Tenho uma bebezinha para apresentar aqui, dedicar ao Senhor. Quero convidar, venham aqui, por favor. Vamos fazer isso de imediato? Nós amamos bebês. Enquanto eles se aproximam, eu quero explicar para vocês isso aqui. Nós lemos na Bíblia que Jesus foi apresentado no templo no 8º dia. Isso, para aqui na frente, por favor. Para aqui, isso aí. Só não me ofusca, não tira a minha glória. Nós vimos que Jesus foi apresentado. E o que é isso aqui? Na verdade, não é a mesma coisa. Nós não somos judeus, nós não vamos ao templo dedicar, ou melhor, apresentar o nosso filho como Jesus fez. É diferente. Mas o que é isso aqui? São pais comprometidos com a palavra de Deus, pais que não só comprometidos com Deus e sua palavra, estão se comprometendo em ensinarem, criarem, educarem os filhos da mesma forma. Nós estamos aqui para fazer isso. Nós queremos que os nossos filhos sigam os nossos passos na fé. Basicamente é isso que nós fazemos aqui. Então, diante de vocês, e vocês servem de testemunha a partir de agora. A partir de agora, vocês podem cobrar esses pais sobre isso. Esses pais, essas mães aqui, estão dando uma palavra, estão firmando um propósito, que é qual? É educar os filhos, criá-los de acordo com a disciplina e a admoestação do Senhor, como a Bíblia mesmo manda. Entendido? Então eu quero orar por essas crianças e eu gostaria que vocês, se puderem, ficar de pé de novo, para nós orarmos. Quem puder também, eu peço que estenda as mãos para cá, para que nós possamos orar, abençoar e dedicar essas crianças ao Senhor. Estenda as suas mãos e vamos fazer isso agora. Pai, nós estamos na Tua presença mais uma vez, e numa noite tão especial, em que nós queremos, Senhor, comemorar o nascimento de Cristo. Hoje nós celebramos a data em que o Senhor enviou o Teu Filho a essa terra, na forma de um bebezinho. O Senhor Jesus se identifica com essas crianças que estão aqui nos nossos braços. O nosso Senhor se tornou um destes bebezinhos. E nós estamos aqui, Senhor, com o propósito de que os nossos filhos, as nossas filhas, as nossas crianças, desde bebês, sigam o mesmo passo que nós, em fé, em devoção ao Senhor, e que nós estejamos sempre cheios do Teu Espírito Santo, a fim de que a educação dos nossos filhos não seja pautada na cultura, não seja pautada por ideologia, não seja pautada na nossa vontade, mas na Tua vontade, seja pautada na Tua palavra. Ajude-nos, Senhor, a que isso se cumpra. Ajude-nos, Senhor, a realizarmos isso. Que essas crianças cresçam, se desenvolvam, não só em estatura, mas em graça diante do Senhor e dos homens. Nós pedimos a Ti, torne essas crianças grandes homens e mulheres, a fim de que Teu nome seja glorificado na vida dos seus pais, nas suas famílias, na sociedade, na igreja
e o teu nome, Senhor, se expanda, se torne conhecido por meio da vida destes bebês. Nós confiamos eles a Ti, são crianças que pertencem a Ti, e a nós cabe educá-los. Faça com que isso seja feito com primordial, Senhor, de forma primordial. Em nome de Jesus nós te pedimos e nós te agradecemos, a fim de que tu seja glorificado em nossa vida, na vida dos nossos filhos e em toda a descendência piedosa que o Senhor nos confiar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós queremos, deixa eu explicar só antes aqui, nós, como eu disse, nós amamos crianças. E nós queremos demonstrar isso dando a essas crianças a primeira Bíblia que eles terão na sua vida. E por quê? Porque nós estamos nos comprometendo a educá-los de acordo com a palavra do Senhor. Nada mais justo de que nós sejamos os primeiros a dar a palavra de Deus a eles. Então, que os pais façam um bom uso desse livrinho, que essas crianças sejam instruídas de acordo com esse livrinho, que a vida delas seja encontrada nesse livro, e não só isso, mas que esse livro seja encontrado na vida e no coração dessas crianças. Tu pode aplaudir o nome do Senhor? Pode tomar o teu lugar, pode tomar teu assento. Enquanto tu faz isso, como eu disse antes, nós estamos numa série de sermões, e eu vou tentar ser bem rápido. Nós estamos numa série de sermões em que nós falamos sobre Jesus. Nós estamos numa série de sermões que fala sobre quem é Jesus, e nós vimos aqui no primeiro sermão dessa série que Jesus é o Cristo o Senhor. Quem é esse aí? Cristo é ungido, é aquele que Israel aguardava, é o Messias, o prometido. Cristo Senhor quer dizer que ele é o Senhor, ele é ungido, mas ele também é Senhor, ele é Deus. E Lucas faz um trocadilho ali, eu acho fenomenal o texto bíblico, porque Lucas ele não usa a expressão que o judeu, o povo de Israel usava na época, que era o Messias do Senhor. Lucas, ele coloca Jesus como sendo o Messias Senhor. Ou seja, ele é tanto o Messias, aquele aguardado, como ele é o Senhor. Ele é o próprio Deus. Além disso, ele é o Salvador. Se ele é o Salvador, quer dizer que nós precisamos de salvação. Então lembre-se, o Natal não é sobre compra de presentes. O Natal não é sobre o amigo secreto que vocês fizeram. E eu sei que tu comprou um presente muito bom e ganhou uma caixa de bombom. Eu sei disso. Todo amigo secreto é assim. Né? A pessoa sai triste, tu compra um presente de R$110 e tu ganha uma barra de chocolate. Nunca é justo, nunca é. Mas enfim, não é sobre isso. O Natal não é sobre as grandes declarações que tu faz para os teus colegas de empresa. Né? Todo fim de ano é a mesma coisa. Não é sobre as promessas que tu faz para o ano que vem, não é nada disso. O Natal é sobre o ser humano incapaz de salvar a si mesmo. É sobre nós estarmos numa situação tão ruim que é impossível nós corrigirmos as coisas. O Natal é sobre isso. Então Jesus ele é o Salvador, ele vem a nós para nos trazer salvação, para aqueles que creem nele. Além disso, ele é também o próprio Evangelho. Ele é a boa notícia. Nós falamos do Evangelho, a boa notícia de salvação, mas nós temos que lembrar que essa notícia é o próprio Jesus. Ele é a boa notícia de salvação ao ser humano. No segundo sermão, nós vimos que Jesus ele vem para fazer o quê? Para nos chamar a si. Jesus, quando ele vem, ele nos chama a si. Há um chamado aqui. E essa noite, inclusive, esse chamado está sendo feito a você, para que você venha a Cristo. Mas, pastor, eu já sou cristão, eu sou crente, eu sigo o Senhor, eu tenho... Não interessa. Jesus sempre está te chamando a si. Se tu já é cristão, tu deve se aproximar ainda mais. Se tu não é, aqui essa noite é o momento de tu se aproximar dele e entregar tua vida a ele. Jesus nos chama a si. Além disso, ele corrige a nossa adoração. Nós nos afastamos de Deus. Desde que nos afastamos pelo pecado, nós continuamos somente a nos afastar. A ponto de que quando a gente diz assim, mas eu não faço nada de errado, eu nunca fiz mal para ninguém. Deus fala por meio do profeta Isaías que as nossas boas obras, ou seja, aquilo de melhor que tu faz, para Deus, são trapos de imundícia. Ou seja, quando tu acha que está fazendo bem, para Deus, não passa de um paninho que era usado para limpar as feridas, para limpar o pus. Ou então os paninhos que as mulheres usavam durante a menstruação. É nojento, né? Isso é para Deus as nossas boas obras. As nossas boas obras, quando nós tentamos agir do nosso jeito, tentando resolver a nossa situação, afastados de Deus, para Deus, isso não passa de trapos de imundícia. Então Jesus veio nos chamar a si, corrigir a nossa adoração, ou seja,
nos fazer adorar de forma correta e nos reconciliar com Deus. Desde que nós nos afastamos em pecado, nós nos tornamos inimigos de Deus e precisamos que haja alguém que faça o meio de campo. Sabe quando tu discute com alguém e outra pessoa vai ali e intermedia? Não foi bem isso que ele quis dizer. Não, veja bem, não foi bem isso que ela disse. É mais ou menos isso que Jesus fez, só que de outra forma. E hoje nós vamos ver de que forma que ele fez isso. Vamos ler o texto bíblico? Você pode ler a Bíblia aí comigo? Abre em Lucas, capítulo 2. Lucas 2, 15 ao 17. Quando Jesus vem e nos chama a si, corrige a nossa adoração e nos reconcilia com Deus, ele nos religa, daí vem o termo religião. Quando Jesus nos religa com Deus, nos reconcilia, ele faz isso de 4 formas. E eu quero que nós vejamos isso hoje. Abre Lucas capítulo 2, versículos 15 e 17. Se tu não tem Bíblia física, a Bíblia é essa que tu carrega debaixo do braço, sabe? Pode ler no celular, não tem problema, fica à vontade. Para quem tiver uma boa visão, a iluminação não está muito boa, nós vamos corrigir, mas tu pode ler no telão também. Diz assim o texto, versículo 15. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e a criança deitada na manjedoura. Versículo 17. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. O que aconteceu aqui? Há pastores no campo apacentando ovelhas. Pastores, na época, não era algo muito nobre. Não era como tu vê hoje pastores bem vistos na sociedade. Alguns não tanto, alguns andando de carrão, outros nem tanto. Não era o mesmo tipo de pastor que tu conhece hoje. Eram pastores mesmo, pastores que cuidam do rebanho. Eles ficavam no campo, estavam sujos, estavam fedendo, eles fediam a bicho, a lã. E eles estavam lá trabalhando durante uma noite muito escura e raiou uma luz. O texto vai dizer para nós, desde o versículo 8 para cá, que brilhou uma luz e surgiu um anjo anunciando a eles uma boa nova, uma boa notícia. E ele dizer que hoje nasceu Cristo, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Ou seja, quando o anjo entrega essa notícia, surge junto dele no céu vários outros anjos entoando louvores a Deus. E a partir deste momento é o texto que nós lemos. Os pastores então veem isso quando os anjos se afastam deles e voltam para o céu. E a partir de então eles resolvem ir até Belém para ver esse bebê. Cara, não é todo bebê que nasce que surge um anjo no céu louvando a Deus e dando boas notícias. Hoje nasceu um bebê. O Enzo nasceu. Não é para todo mundo. Quando eu nasci, isso não aconteceu. Quando tu nasceu, certamente também não aconteceu. Quando Jesus nasce, isso acontece. Isso quer dizer algo especial. Então, nós vamos ver hoje como que Jesus realizou a sua obra. Como que esse bebezinho vem a nós e ele realiza a grande obra que ele veio fazer, o propósito para o qual ele veio. Em primeiro lugar, o que nós vemos nesse texto é que Jesus deixou de lado a sua glória. E aqui é muito importante que nós entendamos isso. Olha o versículo 15 comigo. Se tu puder deixar a Bíblia aberta, eu agradeço, porque conforme eu for falando, tu verifica se o que eu estou falando faz sentido ou não. Se o que eu falar não condizer com o que está no texto bíblico, tu ignora o que eu falei. Despreza. Agora, se o que eu falar estiver de acordo com a Bíblia, tu precisa abrir teu coração para o que a palavra de Deus está dizendo. Amém? Versículo 15. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu. Segura aí. Tu percebe que os anjos não estavam no céu? Se eles voltaram para o céu porque eles não estavam lá, correto? Eles vieram até a terra. Eles vieram dar uma notícia para os pastores. Isso quer dizer que eles estavam na terra. No ar, não interessa. Eles vieram até a terra. O que isso quer dizer? Que esse bebê veio até nós, estava na terra. Este bebê, como Lucas já deixa claro nos versículos anteriores, é o próprio Deus. Ele é Cristo Senhor. Ele é o próprio Senhor. Senhor no Novo Testamento é o mesmo termo que é usado para Deus no Antigo Testamento. Para Adonai, o termo Yahvé, o tetragrama de Deus, é o mesmo termo que no Novo Testamento vai ser usado para Jesus e é traduzido como Senhor. Ou seja, o próprio Deus, ele sai do céu e vem até a terra. Ele sai de lá para vir até aqui.
Ou seja, quando Jesus vem até nós, ele abandonou, ele abriu mão daquilo que ele possuía no céu. O que era? A glória, os benefícios da divindade. O próprio Deus abriu mão, não de ser Deus, ele não deixou de ser Deus. Ele abriu mão dos benefícios que isso tinha. Ele abriu mão da glória que ele recebia. Ele abriu mão da glória que ele possuía. Ele abriu mão dos benefícios de Deus para vir e se fazer um de nós. Ele vem até nós como um de nós. Ele abriu mão do céu. Ele abriu mão da sua própria glória, dos privilégios de ser Deus. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8 diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Cara, tu parou para pensar que Deus, o próprio Deus, abre mão disso, da sua glória, dos benefícios, privilégios de ser Deus, para vir até aqui e padecer, ser obediente até a morte e morte de cruz? Nós não estamos falando de qualquer coisa. Para nós, olha só, presta atenção, já é complicado tu sair de casa, levantar do teu sofá num domingo à tarde, num dia que nem hoje, um feriado, e vir até aqui. Tu percebe isso? Nós estamos falando de algo que é extremamente maior, mais profundo do que nós levantarmos do nosso conforto e sair. Jesus, ele abriu mão dos benefícios da divindade. Ele abriu mão da sua glória para vir até a terra. E não só vir como Deus, mas como Deus homem. Ele se torna um de nós. Ele se identifica com a gente. Bendito é o nome dele. Bendito é o nosso Senhor. Tem um contraste aqui. Enquanto Lucas está relatando o texto, vocês percebem que ele está fazendo um contraste aqui entre céu e terra. Céu e terra. Por quê? Porque essa separação que há só é resolvida em Jesus. Só há uma forma de nós resolvermos a divisão que existe hoje entre céu e terra. Se chama Jesus. Somente por meio dele é que nós temos solução, é que nós temos acesso, é que nós conseguimos ter relacionamento de novo com o nosso Pai. Com aquele Pai cujo qual nós nos rebelamos contra ele. Você percebe isso? Lucas está mostrando para nós, e é o que Paulo vai dizer depois em Efésios, que Jesus vem e ele derruba a parede de separação que havia. Nós estamos vendo aqui, neste bebezinho, nessa criança que acabou de nascer, aquele ser, aquele homem que vai nos religar com Deus, que vai abrir de novo o acesso a Deus para nós. Bendito é o nome dele. A partir daí, os anjos voltam para o céu e nós percebemos que os pastores começam a comentar sobre isso. Olha o versículo 15 aí, continua comigo no versículo 15. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros. O que é isso? O termo aqui é diziam, é algo continuamente, é algo que implica em continuidade. Mais ou menos assim. Quando os anjos voltaram para o céu, quando os anjos se afastaram dos pastores e voltaram para o céu, surgiu entre os pastores um assunto do qual eles não conseguiam mais parar de falar. Eles diziam, eles repetidamente falavam sobre isso. Ou seja, a partir desse momento, a partir dessa notícia do bebê salvador, a partir da notícia de que há um bebê que veio salvar o seu povo, não tem como parar de falar disso. É uma notícia tão maravilhosa, é algo tão bom, é algo que implica em tamanha alegria que é impossível parar de falar disso. Eles diziam uns aos outros, eles repetidamente falavam sobre isso. Cara, não saía da boca deles. Imagina, cara, eu tenho que cuidar dessa ovelhinha aqui, se machucou. Mas tu lembra do que hoje falou? Vamos dar um jeito de ir lá, vamos guardar essas ovelhas e vamos, sabe? Eles não param de falar. Jesus é assim para nós, ou deveria ser. Nós precisamos ter esse assunto continuamente na nossa boca.
Nós precisamos ter esse assunto imediatamente no nosso vocabulário. Se Jesus não tivesse saído do céu e vindo a nós, nós não teríamos esperança de ir até o céu. Tu percebe isso? Eu vou repetir. Se Jesus não tivesse saído do céu e vindo até nós, nós jamais teríamos a esperança de ir para o céu. Não teria como. Este é o nosso Senhor. Este é o bebezinho que acabou de nascer. Bendito é o nome dele. Deixa eu te perguntar. Eu preciso te perguntar. Como que é para ti? Porque os pastores, surgiu um assunto entre eles que eles não conseguiam mais parar de falar. Era o assunto. Não tinha mais a ovelha, templo. Nada mais era tão importante do qual eles podiam falar que não fosse esse bebê. Como que é para ti? Como que é Jesus na tua vida? Tu costuma falar dele? Tu costuma falar desse Salvador? Aquece teu coração quando tu ouve sobre Jesus? Como que é para ti? Como que funciona na tua vida? Deixa eu tentar ilustrar bem rapidinho aqui. Nós somos associados no Grêmio Atiradores, aqui no Novo Hamburgo. Quem conhece? Conhecem o Grêmio Atiradores? Então, nós somos sócios lá, associados, e as nossas filhas fazem balé lá. Foi a forma mais barata que a gente achou de botar elas no balé, porque afinal de contas é a ordem médica, elas precisam, não é porque a gente quer, não é porque eu acho bonitinho, elas girando, sabe, de mãozinha, não é isso. Eu não vou imitar o movimento aqui, apesar de ser muito belo, eu faria perfeitamente, mas não vou fazer, não quero constrangê-los. O que acontece? Por ordem médica, as nossas filhas precisam fazer balé. Então, toda semana nós estamos lá. Elas vão lá e vão para a aula e nós ficamos tomando chimarrão, conversando, eu fico lendo, enfim. E sempre, toda semana, seguidamente, nós vemos as mesmas caras, as mesmas pessoas. Agora, faz 2 semanas a formatura? 2 semanas atrás, a Manu e o Gabriel se formaram na dança gauchesca que tem no DTG lá dentro. Depois eles podem fazer uma apresentação aqui, se vocês quiserem. Melhor não. Foi a formatura deles e nós fomos convidados para ser padrinho. Olha que chique, né? Detalhe, eu entrei de boina no DTG. Eu não sabia que não podia. Vocês sabiam disso, gente? Sabia? Calto sabia? Eu não sabia, cara. Eu entrei bem belo, ainda o peitinho estufado lá. Entrei me achando, né? Não, tô de boina aqui, eu sou quase um Galdério. O cara vem bem discretamente. Ô, amigo, nós não podemos usar a cobertura aqui. Pode tirar a boina, por favor? Sabe, aquela humilhação discreta, assim. Fomos lá. E quem eu vejo servindo lá? Fazendo comida, colocando a comida no buffet, ajudando no que precisava. As pessoas que nós vemos semanalmente lá. As mesmas carinhas. Os mesmos pais que levam os filhos no balé. As mesmas pessoas. Cara, o que eu quero dizer com isso? Tu percebe que a dificuldade nossa é quando envolve igreja, quando envolve Jesus? Se nós tivermos que ir num show, se tiver que ir num jogo do Grêmio, do Inter eu sei que é difícil, do Grêmio, nós vamos com alegria, maior felicidade do mundo. Agora, tem que servir na igreja, tem que fazer alguma coisa para o Senhor. Puxa, nesse dia eu não posso. Puxa vida, eu já tinha marcado. O cachorro do meu vizinho tem que ir no veterinário e só eu posso levar ele. Tu percebe isso ou não? Ou é só eu que sou pastor que vejo isso toda semana? Só para Jesus as coisas são difíceis. Para os pastores não foi assim. Para os pastores, esse assunto não saía mais da boca deles e aqueceu tanto o coração deles que eles não conseguiram parar de falar mais nisso, a ponto de que eles não pararam até que fossem até ele. Como que é para nós? Não tem nada mais impactante na mensagem do Evangelho do que Deus, o Senhor Deus, deixando o seu habitat e vindo até nós, e vindo a nós como um de nós. Amém? Em segundo lugar, como ele realizou a sua obra? Se revelando. Se revelando. Olha comigo ainda, versículo 15. Os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer.
os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Deus revela Deus. Presta atenção nisso aqui. Deus revela Deus. Não tem outra forma de nós conhecermos a Deus a não ser o próprio Deus se revelando a nós. Tem um detalhe aqui. Paulo fala em Romanos capítulo 1 que Deus se revela na natureza, na criação. O problema é que nós temos uma venda por causa do pecado e a gente entende tudo errado. Por isso que Paulo diz, conhecendo Deus, sabendo sobre Deus, o homem preferiu a criatura no lugar do Criador. Ou seja, há uma tendência em nós, e a gente precisa admitir isso aqui. Há uma tendência em nós, e nós geralmente procuramos dar valor às coisas que não têm tanto valor, e deixamos de lado Deus, que é o próprio valor em si, e ignoramos e desprezamos isso. Ou seja, nós precisamos que Deus venha e se revele a nós. João, quando está escrevendo o seu evangelho, ele fala assim no capítulo 12, versículo 45. Jesus está falando isso aqui. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Jesus está dizendo que, cara, tu não consegue ver Deus se não for por meio de mim. Jesus é quem revela ao Pai. Jesus vem até nós para tornar Deus conhecido, para que nós saibamos quem Deus é e o que Ele faz. Nós precisamos, então, de Jesus, para que tenhamos um conhecimento de Deus. E conhecimento na Bíblia, cá para nós, não é tu saber, não é algo meramente intelectual. Conhecimento envolve relacionamento. Tanto que as traduções antigas diziam, Adão conheceu Eva. Ali é intimidade, é relacionamento sexual. Adão conheceu Eva. Por isso que, na Bíblia, conhecer é ter relacionamento, é ter intimidade. Para você conhecer a Deus, você precisa se relacionar com Ele. Você não conhece Deus se você não tiver uma vida com Ele. Entendeu? Não tem como, é impossível. A gente pode achar que sim, mas a gente vai estar adorando alguma criatura no lugar do Criador. Se não tivermos com Deus, se não tivermos em Jesus, por meio de Jesus, nós não conhecemos a Deus. E o detalhe é que aqui os pastores eles reconhecem na palavra do anjo, porque quem falou foi um anjo, lembram? Um anjo que entregou a boa notícia. E eles entendem que essa boa notícia vem diretamente de Deus, a ponto que eles dizem, vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Quem entregou foi o anjo, mas os pastores entenderam que aquilo ali vem de Deus. Entenderam que Deus é quem está se revelando. O problema é que nós temos a tendência de entender mal ou duvidar. Nós temos a tendência disso. Inclusive hoje é bem provável que alguns estejam duvidando da palavra de Deus aqui. É bem provável, é bem possível. E tu precisa sondar teu coração. Aí acontece o quê? Que os pastores vão até lá. Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos. Os pastores, eles vão por meio do acontecimento que se deu diante deles, dos anjos. Mas eles entendem que é Deus quem envia eles até lá. E é por causa disso que eles vão. Nós só vamos a Deus por meio do que Ele revela de si a nós. Assim é com a gente. Amém? Entendido, gente? Outro detalhe. Os anjos entenderam que era de Deus, correto? Não foi do anjo que eles entenderam a palavra, foi de Deus. Vamos ver os acontecimentos que Deus nos deu a conhecer. Mas eles dizem o quê? Vamos lá ver se é verdade? Vamos lá ver se foi bem assim? Vamos ver se o que esse anjo está falando foi assim mesmo? É assim? Foi assim que eles fazem ou não? Não, né? Eles simplesmente dizem, vamos até Belém. Vamos até lá. Eles não lidam com dúvida. É bem desse jeito que tu precisa lidar com esse livro aqui, ó. E hoje tu vai ter muita influência, muita a pôr em dúvida o que está escrito aqui. Vai ter muita influência, tu vai ver no Instagram, tu vai ver no YouTube, tu vai ver por tudo que é lugar. Muita gente colocando em xeque o que está escrito aqui. A questão é, tu põe em dúvida, tu aceita a dúvida daqui ou não? Tu precisa entender que esta não é que contém, não é que partes dela são palavra de Deus. Tu tem que entender que isso aqui é a palavra de Deus. Este livro revela a nós o próprio Deus. Nós estamos com um texto sagrado em nossas mãos.
E diante desse texto sagrado, o que nos cabe é aceitar, crer e não pôr em dúvida. Nós não duvidamos, não quer dizer que nós não tenhamos um senso investigativo. Tu pode estudar, querendo entender. Eu não entendi essa passagem, eu preciso pesquisar. Não é isso. O que não pode é você seguir duvidando. Você precisa crer no que está escrito aqui. Você precisa crer nesse texto aqui e entender que é o próprio Deus falando com você. Amém? A minha pergunta para ti é: o que te impede hoje? O que te impede de ir até Belém? O que te impede de ir ao Senhor? O que te impede é o teu conforto? É o teu celular? O que te impede hoje de ir até o Senhor? De ter mais proximidade, mais comunhão com Jesus? O que te impede de ter diante de ti um desejo intenso, como os pastores, de se aproximar do Senhor? Terceiro lugar, como que Jesus realizou sua obra? Cumprindo as promessas. Jesus vem e ele cumpre as promessas. E cara, de todas as promessas que há na Bíblia sobre o Messias, todas que tem, elas se cumprem em Jesus ou ainda não se cumpriram. Jesus, ele cumpre, não é que ele cumpre parcialmente. Jesus, ele cumpre todas as promessas, bem como está escrito. Olha só o texto aí, versículo 16. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Cara, volta uns versículos aí. Faz favor, faz esse exercício comigo. Volta alguns versículos. Olha aí no versículo 12. Lucas 2, versículo 12. Tá? Não vai estar na projeção, porque isso não estava nos planos. Eu inventei agora. Tô brincando. Eu só quis voltar, mas não tem na projeção. Versículo 12, Lucas escreve assim: o anjo falando: isto servirá a vocês de sinal. Olha o sinal, presta atenção. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. O que os pastores encontraram quando foram até lá e viram Maria e José e o que mais? Uma criança onde? Na manjedoura. Tu percebe que é exatamente como tinha sido dito? Assim é com Jesus. Todas as profecias que prometiam um Messias, que prometiam um Salvador, que prometiam um rei descendente de Davi, todas se cumprem perfeitamente. Aquelas que Jesus já cumpriu, ele cumpriu perfeitamente, exatamente como estava escrito. Exatamente como estava escrito. Ah, pastor, mas não foi todas as profecias que Jesus cumpriu, tem algumas que não se cumpriram, porque ele ainda não voltou. Tu sabe que ele há de vir, né? Ele ainda não voltou. E as profecias que ainda não se cumpriram é porque ainda não se cumpriram. Todas as que ele cumpriu exatamente como havia sido dito, sem deixar dúvida. Além disso, os pastores, eles dizem: vamos até lá ver os acontecimentos. Eles estão dizendo literalmente: vamos ver isso, especificamente isso. Ou seja, essa criança na manjedoura, aquele sinal que eles haviam recebido. Eles creem na palavra, eles guardam o sinal e eles vão verificar se é isso mesmo. Ao chegar lá, eles se deparam com esse sinal exatamente como havia sido dito pelo anjo. Jesus vem e cumpre as promessas. Gálatas, capítulo 3, versículo 16, Paulo escreve assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só. E ao seu descendente, que é Cristo. Jesus cumpre as promessas. Ele é a profecia. Ele é o cumprimento da profecia. A afirmação dos pastores tem um clímax, tem um auge. É como se eles dissessem: vamos e vejamos esta palavra, isso que se tornou realidade, os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Cara, bendito é o nome de Jesus. É somente Ele, tem que ser o próprio Deus.
para tu prometer algo e centenas de anos depois tu cumprir exatamente o que foi prometido. Cara, às vezes a gente promete uma coisa e horas depois, passar 1 hora, 2 horas, a gente já não cumpre. É ou não é? Tem que ser o próprio Deus para prometer algo, para enviar uma profecia e centenas de anos depois ele cumprir à risca o que estava escrito, o que havia sido dito. Tem que ser. É impossível ser de outra forma. Quando os pastores chegam até lá, eles encontram o bebê como havia sido dito. A questão é, eles foram por meio do sinal, lembram? Esse será um sinal, vocês encontrarão a criança envolta em faixas e deitada na manjedoura. A minha pergunta para ti, e eu quero que tu saia pensando daqui nisso hoje. A minha pergunta é, tu procura estar atenta aos sinais de Deus ou não? Ou tu só vive a vida? Ou tu só vive os teus dias, sabe? Tu vai para casa cansado do trabalho, no outro dia tu acorda cedo, cansado ainda, e tu vai para o teu trabalho, e tu volta cansado do trabalho, dorme o que pode, acorda cansado de novo, provavelmente tu tá com falta de zinco, ok? E tu continua. Como que é? Ou tu vive atento, discernindo os sinais de Deus para ti? Como que é? A tua vida é de um cristão, ou tu se diz cristão, mas tu vive como um ateu prático? Sabe? Aquele cristão que vive como se Deus não soubesse de nada e não fizesse nada. Essa é a minha pergunta para ti. Quantas vezes tu já perdeu algo de Deus por talvez estar distraído? Por andar distraído? Cara, vamos jogar limpo? Vamos jogar limpo aqui? Às vezes entre nós, estamos conversando e a gente fica aqui, ó. A pessoa está falando e tu está no celular. É ou não é? Eu estou mentindo? Sim ou não? E sabe-se lá, às vezes a pessoa fala e tu não presta atenção. E se numa dessas é Deus falando contigo? Deus te dando algum sinal e tu deixou passar? E tu desperdiçou aquilo ali? E tu simplesmente desprezou aquilo ali? A minha palavra para ti, eu gostaria que tu gravasse isso aqui, é: não ignore as possíveis formas sutis de Deus tratar contigo, de Deus falar, de Deus usar, as formas que Deus usa para te chamar mais perto dele. Amém? Em quarto e último lugar, como que Jesus cumpriu, realizou sua obra? Nos dando um assunto para divulgar. Olha comigo aí, versículo 17. E vendo isso, divulgaram quem? Os pastores, ok? Os pastores foram até lá, viram que era exatamente como tinha sido dito, e depois disso, então, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Ironicamente, aqui tem uma certa ironia. Por quê? Os pastores, eles eram profissionais que não tinham crédito nenhum na sociedade. Presta atenção. Os pastores, eles estavam cuidando das ovelhas em Belém, ou nos arredores. Isso é bem perto de Jerusalém. Muito provavelmente, presta atenção, muito provavelmente os rebanhos que eles estavam cuidando era o rebanho que seria vendido para ser sacrificado no templo. Ok? Estão entendendo? Estão comigo? Então, os pastores estão cuidando do rebanho. Esse rebanho é para quê? Para ser sacrificado no templo. Ironicamente, os pastores, eles não podem ir ao templo porque eles eram considerados imundos. Eles não eram pessoas que poderiam entrar no templo e adorar a Deus. A quem Deus se revela primeiramente quando vem ao mundo? Aos pastores. Aqui tem um detalhe. Deus não está interessado em se revelar somente aos grandes, aos poderosos, mas ele se revela aos humildes, aos pobres, aos sujos, aos desacreditados. Além disso, os pastores não poderiam testemunhar juridicamente.
naquele período, quando havia qualquer processo judicial, a palavra dos pastores não era aceita no tribunal. Sabia disso? A quem Deus confia a palavra? Aos pastores. Deus não está interessado se as pessoas vão acreditar ou não. Ele só quer que os pastores acreditem e falem, levem adiante. Assim é com a gente. Nós precisamos falar de Jesus. Lembram que eu disse que nós precisamos ter essa palavra na nossa boca? Sim ou não? Lembram? Nós não precisamos estar interessados ou buscar intencionalmente que a pessoa acredite naquilo que a gente está falando, apesar de que é bom e apesar de que nós podemos buscar isso, mas não é o foco principal. O foco principal é, nós precisamos falar. Se a pessoa vai aceitar ou não, se ela vai acreditar ou não, se ela irá atrás também ou não é com a gente. Os pastores saem dali falando sobre isso. O testemunho deles não era aceito no tribunal. No entanto, para Deus, Ele quer os pastores como testemunhas daquilo que acabaram de ver. Olha que louco isso aqui. Tu percebe isso? Que coisa louca isso. Deus, Ele usa uns meios que para o homem é louco. É louco. Cara, as pessoas não, no tribunal o pastor não pode testemunhar. Pois é justamente esses que Deus usa para testemunhar. Que leva adiante a palavra de que nasceu o Messias, de que nasceu o Salvador. É justamente isso. A palavra aqui, a palavra de Deus, é quem chama e quem capacita as testemunhas. Tu entende a importância do que eu falei sobre a palavra? A palavra de Deus, tu entende ou não? O teu testemunho, ele é capacitado pela palavra de Deus. É Deus quem capacita e é Deus quem te chama, desde hoje, a seguir adiante, durante a semana, falando desse bebezinho. Tu entendeu? Amém? Então você não é só chamado a receber essa palavra. Você precisa receber essa palavra e também ser testemunha dela. Continuar falando dela, levar adiante ela. É impossível, como foi com os pastores. Eles foram até lá, viram esse bebê na manjedoura. Eles viram o que aconteceu e saem falando dele. Versículo 17. Divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito do menino. A partir de então, eles continuam sendo testemunhas. Provavelmente quem vai ao templo para sacrificar, passaria ali e compraria uma ovelhinha. Vamos lá comprar um cordeiro, vamos lá comprar um bicho para a gente sacrificar. Quando chegasse ali e comprasse, o pastor falaria sobre o menino. Eles iriam ao templo sabendo, o Messias nasceu, o Salvador nasceu. A partir de agora tem aquela esperança que estava tão distante, está entre nós. Tu percebe isso? Amém? É impossível que, assim como os pastores, nós tenhamos um encontro com Jesus e continuemos do mesmo jeito. É impossível. Presta atenção aqui. É impossível tu ter um encontro de fato com Jesus, um encontro verdadeiro com esse Senhor e continuar do jeito que tu tá. Impossível. Impossível. Aqueles pastores que eram desacreditados é quem tornariam a mensagem do evangelho conhecida no templo. Que ironia isso. Esses pastores recebem pela fé a mensagem que Deus enviou e eles respondem imediatamente. É isso que Deus quer de ti essa noite. Que tu responda imediatamente. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Fica de pé. Presta atenção nisso aqui. A obra de Jesus, a obra que esse bebezinho veio cumprir, é Deus nos chamando a si e nos tornando seus filhos. Por causa do pecado, por causa da barreira que se criou entre nós e Deus, nós não somos filhos. A Bíblia diz que nós éramos, por natureza, filhos da ira. Quando Jesus vem e nós o recebemos, e nós, assim como esses pastores, acreditamos, nós nos tornamos filhos. A partir de então, nós podemos chamar Deus de Pai. A partir de então, nós podemos nos relacionar com Deus como Pai. Mas não só isso. Deus é um Pai que nos quer parecidos com Ele. Deus é um Pai que quer que nós sejamos parecidos com Ele. Por isso a Bíblia diz, sejam santos como eu, o Senhor, teu Deus, sou santo. Assim como Deus é santo, Ele quer que nós sejamos santos. Assim como Deus é um missionário que vem a nós, Ele nos envia em missão.
É por isso que tu não te cala com essa mensagem do bebezinho que nasceu. É por isso que tu não guarda para ti essa mensagem do Evangelho. É por isso que tu precisa levar adiante, falar sobre ele aos outros. Amém? Amém? Nós vamos responder a isso aqui, e nós já vamos responder de outras formas, mas agora nós teremos um batismo, e eu quero que tu te alegre conosco. Eu gostaria muito que tu te alegrasse conosco pelas pessoas que estão decidindo demonstrar publicamente que confiam no Senhor. É motivo de alegria. É alegria. É muita alegria. Medley vai batizar junto? O Dilmar vai? Ok. É motivo de alegria para nós. E nós queremos que você se alegre conosco. Amém? Vamos orar? Após a oração, nós já estaremos ali para batizar. E eu quero que tu veja aquilo ali e entenda o que significa isso. Porque o batismo não é só, sabe, uma cerimônia, não é só algo ilustrativo, vai muito além, é um testemunho. O batismo é uma confissão pública de fé. O batismo é a pessoa que vai descer as águas, demonstrando para Deus, aos anjos, às pessoas e ao inferno, que ela, a partir de então, é uma cristã e está entregando sua vida a Cristo. Paulo diz, eu morri com Cristo, portanto já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O que nós fazemos ao sermos batizados é demonstrar que nós morremos para o mundo, para o pecado, para o inferno, para o diabo, para tudo isso, e estamos vivos para Deus. Nós fomos sepultados para essas coisas e ressuscitados com Cristo. Entendeu? É uma confissão. Nós estamos confessando ao mundo que somos de Cristo a partir de então. Presta atenção nisso ali. E eu tenho certeza que tu vai te alegrar com a gente também. Pai, nós queremos entregar a Ti o nosso coração. Nós queremos bem dizer-te por quem Tu é e pelo que Tu faz. Obrigado, Senhor, por este bebezinho, este bebê que veio a nós, este bebê que se identifica conosco, sendo um bebê, se tornando um bebê, assumindo a forma humana, vivendo a vida que nós não conseguiríamos viver, padecendo, Senhor, em carne, sofrendo por nós, morrendo a morte de cruz, a fim de que nós pudéssemos viver contigo. Nós queremos nos alegrar, Senhor, hoje, pela vida desse bebê que viveu entre nós e nos deu testemunho de quem Tu é, quem nos revela o Senhor. E eu peço que Tu toque em nossos corações, que Tu nos molde de acordo com a Tua palavra, a fim de que Tu seja glorificado, Senhor, a fim de que o Teu nome seja glorificado e a fim de que nós possamos, dia após dia, levar adiante essa mensagem, assim como os pastores, ao verem Jesus, ao perceberem que a palavra Tua havia se cumprido, levaram adiante aquilo que tinham ouvido, que nós possamos levar adiante essa mensagem preciosa, essa mensagem do Evangelho, essa mensagem que aquece os nossos corações. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Amém.